Você está na CAF Brasil. Glória a Deus. Amém. Há um fogo. Há um fogo que arde. Sabe, queridos, é interessante quando a gente fala de fogo, que quando você olha para a Bíblia e a gente lembra do texto em que Moisés estava no deserto, 40 anos ali cuidando das ovelhas de Jetro, seu sogro, e ele, um determinado fogo chama a atenção dele. E aí o próprio texto diz, eu não vou pregar sobre isso, mas a gente falou de fogo, isso veio ao meu coração. E aí aquele fogo chama a atenção dele, e aí ele olha, vê queimando, continua andando, porque, sabe, queridos, ali na região onde ele caminhava é muito quente. Um deserto é muito quente. Um deserto faz muito calor. E o deserto é muito seco. E aonde tem coisa muito seca e muito calor, é propício a pegar fogo, né? É propício a pegar fogo. E é um negócio muito louco, mas pega fogo, era um arbusto, um negócio assim, um pouquinho maior, não mais do que isso, que não dá sombra, que não faz nada, não dá fruto, faz nada. E aquilo normalmente quando pega fogo, ele consome muito rápido, porque é muito seco. Mas aí o que chama a atenção de Moisés é que ele vê aquilo pegando fogo, ele olha para frente e tal. Aí ele olha de novo, o negócio está pegando fogo ainda. Ele fala, peraí, já era para esse negócio ter apagado. E aí ele começa a ficar preocupado, e aí que ele fala assim, vou me virar e vou ver que fogo é esse. E é interessante e aí Deus fala com ele. Quando Deus faz alguma coisa para nos chamar a atenção, querido, certamente é porque Ele está querendo falar conosco. E é interessante que Deus usa um arbusto que não tinha valor para nada, não servia para nada, não servia para nada, nem para os pagãos. Bota um som aí, DJ. Nem para os pagãos fazerem ídolos daquilo servia. E Deus fala através daquilo. O que você está querendo dizer com isso, pastor? Se Deus fala através de um arbusto, quanto mais através de você. Amém? Você está entendendo isso, irmão? Amém, querido? Glória a Deus. Glória a Deus. Sempre seja bendito. Eu quero terminar a mensagem de domingo, que eu não consegui terminar. Eu não consegui terminar a mensagem. E eu quero continuar conversando com a igreja e ministrando a respeito daquilo que Deus tem falado ao nosso coração neste lugar. Quem não estava aqui domingo? Só 3 pessoas? Que bênção. Glória a Deus. Antes de começar, eu só queria falar algo que eu escutei um ministro do louvor falando hoje. Eu estava orando e coloquei um louvor, porque eu gosto de orar ao Senhor com um louvor bem baixinho. E aí tinha um ministro de louvor cantando uma canção poderosa ao Senhor. E aí ele falou algo que eu guardei só a ideia da coisa. E eu quero começar falando isso, irmão. Quando a gente entende que nós devemos apagar todas as luzes sobre nós e entendermos que precisamos direcionar tudo somente para Ele, a gente passa a entender que verdadeiramente Ele é e tem que ser a razão de todas as coisas. Amém ou não? Glória a Deus. Então, só para te lembrar, nós falamos no último culto, ali no livro de 1
1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 1. A gente leu aquele texto de Elias, né, quando ele mata os profetas de Jezabel, os 850 profetas, e aí ela faz aquela jura de morte sobre a vida dele. E aí lembramos que quando ele ouve isso, quando ele recebe essa mensagem, esse recado, quando ele abre o WhatsApp dele, e aparece a cara daquele capeta Jezabel, que é demônio de Jezabel, rindo para ele, e fala assim: amanhã tu vai morrer, cabra. E ele, ó, e aí ele para descansar num lugar. Ele anda um dia pelo deserto, a gente leu isso aí tudo, deita embaixo de um zimbro, dorme, e aí o anjo do Senhor toca ele e fala assim: levanta e come. Presta atenção, querido, uma coisa que a gente precisa entender: o anjo não falou assim, levanta, para ele sair correndo. O anjo só falou: se coloca de pé para comer, porque ninguém come deitado, amém, querido? Só quando você está doente. Ele não estava doente. O anjo falou assim: levanta e come. E aí a Bíblia diz que ele come, bebe e ele volta a deitar. Presta atenção, a Bíblia fala que o anjo volta uma segunda vez. Eu já vi muita gente pregar, falar que ele deita e come, o anjo vai lá e toca ele e fala: levanta. Mas se você olhar com atenção a palavra de Deus, a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio uma segunda vez. Por exemplo, eu vou à sua casa semana que vem para almoçar. Ia fazer igual eu aprendi com o pastor, esperando alguma resposta. Aí eu volto a segunda vez para almoçar. Amém, querido? Eu não vou almoçar a primeira vez estando ali com você e almoçar de novo. Amém, Mar? Eu vou tomar um café amanhã lá na sua empresa. Vai ter aquele café fresco, bem fresquinho, que o Júlio faz. E aí eu volto na sexta-feira para tomar outro café. Entendeu? Fica fresco. Não vai tomar o café do outro dia, né? Então se você prestar atenção, é isso. O anjo, ele come, deita, vai descansar. E aí o anjo volta depois que ele descansa, porque, meu irmão, eu vou repetir o que eu falei no último culto: 850 pessoas matadas à espada. O cara ficou cansado, meu irmão. O cara ficou debilitado em todos os sentidos. Emocionalmente, debilita tudo, até de ver aquela sangueira, aquela montoeira de gente. E aí uma mulher fala: eu vou te matar. E ele, ó. Então o anjo alimenta ele, dá água para ele, porque ele andou o dia inteiro no deserto, estava com sede, e deixa ele descansar. E aí vem o anjo a segunda vez, toca de novo, diz: levanta e come. E aí sim ele propõe a longa viagem. Porque, meu irmão, entende uma coisa: Deus nunca vai propor alguma coisa para você enquanto você estiver atarefado demais com as suas coisas. Deus vai, quando você estiver cansado demais. Por exemplo, hoje eu estava bem cansado. Vocês perceberam que a gente fez um negócio ali na parede e tal? Eu e Daniel aqui. Glória a Deus, estamos juntos, fiote. Pintou as portas ali. E aí eu estava cansado. E aí o anjo do Senhor não apareceu para mim, me deu esse pão e me deu dessa água. Não, aí eu tomei um energético mesmo, querido, que não faz o mesmo efeito, mas dá uma força. Sabe, amados, a gente precisa buscar fontes restauradoras da nossa força. Porque vira e mexe, a gente vai se esgotando.
A luta vai se esgotar, a luta vai tirando de nós a energia, a batalha, a peleja do dia a dia, os aborrecimentos, eles vão sugando de nós a nossa energia. E se nós não paramos, em algum momento do dia, encostamos, temos que encontrar um zimbro, querido. Diga: eu preciso encontrar o meu zimbro. E se encostar ali, querido, mas não é para você dormir não, mas para você ter um momento com o Senhor e falar: Senhor, renova-me, restaura-me, eu preciso ser restaurado, eu preciso ter minhas forças renovadas. Porque o Senhor não vai, meu irmão, dar uma ordem para você fazer alguma coisa enquanto você estiver com seu esgotamento físico, com a sua mente, sabe? Por isso que o Senhor quer renovar a nossa mente, por isso que a gente precisa parar para deixar Deus nos renovar, porque é isso que Ele quer fazer conosco. Diga amém, você está entendendo isso? E às vezes, mesmo assim, a gente não entende. Porque Elias entra, ele caminha 40 dias, 40 noites e entra dentro de uma caverna. E aí Deus aparece para ele e fala assim: o que você está fazendo aqui? Não é aí que eu te quero. Sabe, queridos, uma coisa eu tenho entendido, que Deus quer nos levar a lugares onde haja um grande mover espiritual. Esse tempo é um tempo onde Deus está separando pessoas para um grande mover espiritual. Nós estamos chegando, meu irmão, nós estamos chegando a uma esquina. E quando você chega a uma esquina, se você está numa cidade que você não conhece, se você está num país onde você não conhece, quando você chega numa esquina, você precisa escolher para onde você vai. Se você vai entrar para a direita, se você vai para a esquerda, se for um grande cruzamento, ele pode ter várias alternativas para você escolher. E se nós escolhermos a alternativa errada, ela pode nos levar para muito mais longe daquilo que é o propósito para o qual nós estamos ali naquele determinado lugar. Se você não cuidar aonde ou no que escolher para a sua vida, você pode tomar caminhos, queridos, como muitos tomam caminhos, e depois a gente vê como, vez ou outra, a gente vê aqui na igreja, as pessoas que chegam aqui, não aqui da igreja, mas que vêm da rua, em estado lastimável, citando Bíblia, conhece Bíblia, diáconos com cheiro de álcool, drogados, como foi o último culto, presbítero, já vi aqui, queridos. Pastor, eu fui presbítero. Você não foi, querido, você é. Porque a unção que foi colocada sobre a sua cabeça, ela está aí. Sabe, amigo, sabe por que isso acontece? Escolhas erradas, escolhas precipitadas, fazer coisas sem o direcionamento do Pai, porque você entregou a tua vida ao Senhor. Então, meu irmão, se você entregou sua vida a Ele, tudo que você vai fazer, você tem que perguntar a Ele, porque a vida não é mais sua, a vida é dele, e se a vida é dele, quem vai direcionar a sua vida é Ele. Não é você que sabe, não é nós que temos a melhor escolha, não. Quem tem a melhor escolha para a minha vida, para a sua vida, é o Senhor. Não sou eu que sei dar o melhor destino à minha vida, se eu não estiver revestido do Espírito Santo, se eu não estiver escutando aquilo que o Espírito Santo tem para me dizer todos os dias. A cada dia eu vou dar um passo na direção errada, e um passo por dia na direção errada me leva a fazer uma caminhada longa, para distante, para longe daquilo que é o propósito do eterno na minha vida. Precisamos entender e compreender essas coisas, entender que o momento de Deus para a nossa vida é agora.
Deus tem um plano para mim no futuro. Meu irmão, o plano do futuro de Deus começa hoje. Aquilo que Deus tem programado, pronto para o futuro, começa hoje. Sabe, amado, a nossa futura terceira igreja aqui no Brasil, ela já está pronta no coração de Deus. Esse plano de Deus, sabe quando que ele começou? Quando nós começamos a igreja lá dentro de casa. Deus já tinha passado pela segunda igreja, passado por esta que é o terceiro templo, e daqui a pouco o quarto templo já foi definido no céu. Já foi definido no céu. Pastor, eu quero estar lá, amém. Então, meu irmão, todo dia peça ao Senhor para te direcionar para isso, para viver, meu irmão, tudo aquilo, porque entenda uma coisa: o Evangelho é uma grande viagem. No trajeto para o propósito de Deus na tua vida, haverão percalços, haverão problemas que vão tentar te parar. Pastor, mas é com a gente. Não, querido, lembra do profeta Daniel? Daniel entra numa luta, ele fala: não, eu preciso de uma resposta de Deus, então eu vou entrar hoje num jejum, e a partir de hoje eu não vou comer nada agradável, eu vou comer só verdura, legume e ervas amargas. E aí, meu irmão, ele se põe de joelho. O Senhor dá uma ordem para o anjo: sai agora, vai lá com o meu servo Daniel, está orando, precisa de mim, precisa de uma resposta, leva a resposta para ele. Só que a resposta demorou 21 dias. 21 dias, queridos, para quem está precisando de algo urgente, é uma eternidade, é ou não é verdade? É uma eternidade. Mas aí você precisa perguntar ao Senhor: por que a resposta está demorando? O que eu preciso fazer? Tanto é que quando o anjo do Senhor chega, fala: Daniel, amado do Senhor, no dia em que intentou teu coração, no dia que você inclina teu coração para obter respostas de Deus, e não em coisas, e não em homens, mas em Deus, o Senhor ouve. Mas é preciso inclinar verdadeiramente o coração. Quem está entendendo, diga amém. Então o Senhor quer nos levar para lugares, voltando aqui, onde haja um mover espiritual, para nos despertar para algo importante, querido. Não para a minha vida, não para as minhas questões humanas e naturais, mas coisas importantes para o reino dele. Porque se você é do Senhor, como você bem disse aqui, você faz parte do reino dele. E as coisas que você busca, querido, tem que ter de alguma maneira, direta ou indireta, tem que estar linkada ao reino. Tem que estar atrelada ao reino de Deus. Porque, meu irmão, é para lá que nós vamos. Um vai comigo. Uma igreja agora vai comigo. Porque existem determinados lugares que Deus vai nos enviar para determinadas coisas acontecerem na nossa vida. Por exemplo, quando Saul estava lá buscando as ovelhas perdidas do pai dele, e aí, meu irmão, eu já aprendo um negócio aqui: quando você começa a cuidar das coisas do pai, o pai passa a olhar para você de uma forma diferenciada. Saul era um baita de um homem bonito, forte, boa pinta, assim tipo pastor Alemão, pastor Daniel. Para cima, ele era para cima do ombro da galera, a cabeça da galera estava aqui, ele era daqui para cima. Porque o povo pediu um rei, e Deus dá um rei com a cara de rei, com cara de rei, grande, forte, valente, um moço. E aí esse moço, baita homem desse tamanho, o pai fala: vai procurar minhas jumentas. Ele vai. Que é isso, pai?
Pai fala para o filho: filho, vai lá resolver isso para mim. Que isso, pai? Qual é? Vai lá você. Ou como é muito comum a gente ouvir hoje: ah, pai, é. Não, na verdade. E aí ele vai. E aí quando ele encontra, a gente sabe a história toda, ele não encontra a jumenta, mas ele encontra o profeta. E o profeta então dá algumas direções para ele. O profeta fala assim, ó: vai para uma determinada região e lá você vai encontrar profetas, e entre no meio deles e profetize. Deus tinha separado ele como profeta, irmão? Tinha separado ele como o quê? Rei. Ele acabou de ser ungido rei. O cara fala assim: vai para lá, você vai encontrar profetas e profetize. Na verdade, o que Deus fez foi levá-lo para uma geografia espiritual. Por exemplo, esse lugar, ele está inserido dentro de uma geografia natural, mas esse lugar, ele está inserido dentro de uma geografia espiritual. Daniel estava aqui, eu tinha saído, né, Daniel? Entrou uma senhora, né? Um casal de idosos, e entraram e falaram assim: ah, a única igreja que está aberta é essa. E aí Deus já me deu uma cutucada com isso. Eu já fiquei, minha cabeça já trabalhou para um monte de coisa. Cabeça de pastor é assim, né? E aí ela falou com Daniel que ela precisava de uma oração. Perguntou se ele era pastor. Ele respondeu, cheio do Espírito: quase. Estou quase lá. Aspirante. Sou aspirante. Serve? Serve. E aí ela contou a história desse lugar. Ela falou que era, como é que era? Clube Internacional era aqui. O altar era para... O palco era para lá. Que não sei o quê. Depois foi escola de dança. Mas quando isso aqui foi construído no coração de Deus, a geografia espiritual já estava pronta, querido. Faltava você e eu nascermos. Amém ou não? Faltava a gente nascer, querido. Faltava a gente dizer: tá bem, pai, vou largar essas coisas erradas todas que eu estou fazendo e eu vou me atirar nos teus braços. E aí Deus viu você louvando, Deus viu você no louvor, Deus viu você pregando, Deus viu você trabalhando, Deus viu você se preparando para celebrar os 3 anos de CAF no Brasil. Deus viu tudo isso. Uma geografia espiritual. Naquele momento era uma geografia espiritual? Não. Para o homem não, mas no coração de Deus sim. Eu estou bem doido hoje, fala a verdade. Vocês estão entendendo isso, igreja? Amém? Alguém não está entendendo? O pastor está... Aleluia! O que Deus está fazendo hoje, agora vai ficar mais apertado ainda. O que Deus está fazendo hoje é nos transformar numa geografia espiritual, onde pessoas que vierem até nós receberão do mesmo que nós estamos vivendo. Se você está vivendo alguma coisa nesse lugar, diga glória a Deus. É isso que Deus quer fazer, querido. Deus não quer apenas uma geografia local, mas Ele quer que você seja a geografia, porque aonde você estiver, você vai ser um ser espiritual, cheio do poder, cheio da unção, cheio do fogo. Não importa, querido, vai trabalhar, lá vai ser a geografia espiritual. Foi na loja, a geografia mudou, foi para lá. Foi para casa, a geografia foi para lá. Foi visitar alguém, a geografia foi para lá. Foi no hospital, é lá que é a geografia espiritual. Deus quer tomar você e transformar você, transformar a sua vida num ponto geográfico espiritual. É o que Deus quer fazer contigo, comigo, com você, meu amado irmão que nos assiste. Nos transformar, querido.
Porque essa geografia, ela não pode estar limitada a uma igreja, a um templo. O homem perdeu a visão daquilo que é o evangelho. Querido, a geografia tem que ser eu e você. O problema é que tem pessoas que só conseguem ser espiritual no meio de profetas. Esse é o problema dessa geração. Quando que Saul profetizou de novo? Nunca mais. Porque ele saiu daquele meio, ele não conseguiu profetizar mais. Tem gente que é assim. Está no meio, profetiza. Está no meio, está cheio da unção. Saiu do meio, perde tudo. E não é isso que Deus quer de mim e de você. Sabe, queridos, nesses dias Deus tem falado muito ao meu coração. Deus tem falado muito ao meu coração. Que nós precisamos separar mais tempo para Ele. Mais do que nunca, a gente precisa. Sabe aquela esquina que eu falei há poucos instantes? Senão a gente vai se defrontar com ela, querido. E uma região, ela é marcada por várias esquinas, uma cidade. Toda hora tem alguma decisão a tomar. Toda hora você tem uma decisão a tomar. Pedindo esmola, indo para a igreja. Vamos falar alguma coisa para ele? Ah, não, vamos entrar. Não tenho prata nem ouro. Olha para mim, não tenho prata nem ouro. O que eu tenho em mim eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. O que você tem para dar? O que você tem para dar? Continua, querido. A vitamina. Mensagem como é que é mesmo que você falou? Do aspirante Daniel. Mensagem do aspirante Daniel. Tem que estar vitaminado, querido. Tem que estar junto com isso. Tem que ser uma coisa só. E aí eu vou parafrasear Daniel, porque quando você, meu irmão, se você fica ali sem ligar o negócio que bate e mistura tudo, como ele disse, se for uma bananinha, pega ela ali lava, vai ter gosto só de banana, meu irmão. O teu sabor não pode ser um sabor da terra. Teu sabor tem que ser do céu. É um sal que não encontra na terra, querido. Esse sal não encontra na terra. Diga amém, você está entendendo isso? Quando você tem um propósito e um destino, porque oposições virão, queridos, problemas virão, adversidades virão, dificuldades virão. Não vem só para você, vem para mim também, vem para todo mundo, cara. O que nós precisamos entender é quando você está no propósito certo, na direção certa, debaixo de uma palavra que evidencia que Deus está naquele negócio. As oposições podem até vir, mas segura aí na cadeira. Elas serão uma plataforma para te lançar naquilo que Deus te chamou. Elas não vão poder te parar, querido. Elas só vão te impulsionar. Se não fosse uma tempestade, Pedro jamais tinha andado sobre as águas. Eita, essa veio agora. Se não fosse tempestade, Pedro não teria andado sobre águas, querido. Se o povo não tivesse num deserto, caminhando pelo tempo que ficou, meu irmão, não ia haver maná vindo do céu. Não ia haver cordonizes aparecendo para alimentar, meu irmão, 6 milhões de pessoas. Não ia ter, meu irmão, água brotando da rocha. E já falei aqui, não era um bebedouro pingando não, meu irmão. Foi água jorrando da rocha. Então guarde isso. Oposições nada mais serão do que uma plataforma
Já viu como lança um foguete? Houston, temos um problema. Quando não tem problema, o foguete está lá, está aquela plataforma segurando ele, meu irmão. Ela só segura para não deixar ele para um lado e para o outro, meu irmão. Quando as turbinas dele estão acesas e o fogo está ali de baixo impulsionando aquilo que cai, é a hora dele subir. Diga glória a Deus. Se tem fogo no teu pé, está na hora de você subir, querido. Quem ama Cristo não pode viver com medo. E eu vou te dar um conselho, querido. Você ama Cristo, amém? Você ama Cristo, amém? Então, meu irmão, procure alguém que ame mais do que você. Pergunta quem está ao teu lado: você ama mais do que eu a Cristo? Você ama mais do que eu? Meu irmão, se ama, se a pessoa falasse para você: eu amo mais que você, cola com ele, cola com ela, querido, porque essa pessoa vai ter muito para te ensinar. Ela vai ter muito para te ensinar, meu irmão. É a pessoa que vai estar andando com você, meu irmão. Vai chegar na loja para comprar uma coisa, meu irmão, eu queria comprar um negócio. Terra espiritual. Não espirituoso, espiritual. Então eu quero trazer a mensagem desta noite. Eu estava dando a introdução daquilo que eu falei a respeito da mensagem, querido. Guarde uma coisa: você não tem que compreender. Você não precisa compreender nada. Fé não tem que estar entendendo. Como é que o fogo pegou ali na sarça ardendo? Como é que Deus fala? Como é que isso assim? Mas como é que alguém pode andar em cima da água? Como é que... Meu irmão, não tem que entender essas coisas. Presta atenção aqui. Fé não é isso. Não é compreender. Até porque, meu irmão, guarda uma verdade. Onde o entendimento não te leva, não fica tentando entender, porque onde o entendimento não te leva, a obediência te conduzirá. Aonde o entendimento não te leva, a obediência te conduzirá. Então seja obediente, obedeça ao Senhor. Primeiro livro dos Reis, agora sim, vamos lá, capítulo 17, versículo 8. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo de número 8. Primeiro livro dos Reis, 17, 8. Veio-lhe então a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali, eis que eu ordenei uma mulher viúva que te sustente. Nós vamos ler isso aqui por partes. Presta atenção. Olha olha a palavra de Deus para o profeta. Levanta daqui e vai para um lugar que tem uma mulher que eu já ordenei. Ela já recebeu um anjo que chegou para ela e falou: mulher, eis que trago novas do Senhor, eis que tu receberás um profeta, e darás a ele água, e darás a ele bolo, e darás... Olha como é que as coisas de Deus são tremendas, meu irmão. Havia seca na terra, e diga-se de passagem, seca profetizada por quem? Pelo próprio Elias, ele mesmo profetizou a seca. Mas Deus fala assim: vai para lá que uma mulher viu, meu irmão, duas coisas que me chamam a atenção. Para nós, não tem problema nenhum. Porque se você não fosse de Petrópolis, e se alguém falasse assim, eis que eu separei uma mulher que não é viúva, o seu marido só tem cabelos brancos, que mora no Bingen, para
para te sustentar. E o anjo ia dizer: eu vou dar só 2 dicas do primeiro nome dela, começa com M, termina com Aura. Seria fácil, meu irmão, você ia chegar no Bing e ia falar assim: tem alguma mulher que chama Maura, que o seu marido e os seus cabelos são brancos como a neve? As pessoas iam falar: claro, Marco Lattes. Fala: Deus me deu uma ordem para que esta família me sustente. Seria fácil. Deus ia falar com Maura, ia falar com Marco. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: Deus fala. Deixa eu te falar uma coisa que você não sabe: Deus fala. Eu vou só abrir um parênteses aqui, segura aí, na unção da Maura aí. Eu vou abrir um parênteses aqui. Certa feita, Deus pediu-me algo louco. Não foi uma coisa assim: ora meu filho, não, foi um negócio louco. Como? Como se diz hoje, power. Deus pediu algo power. E eu falei: Senhor, és tu mesmo que pedes isso? E Deus falou: eu mesmo, fiote. E eu quero. Então tu se vira. Aí eu falei: Deus, só tem um detalhe: essa situação precisa de um acordo daquela aqui, ó. Tem uma aliança igual essa aqui. Eu falei: então, o senhor, por gentileza, o senhor, meu irmão, não fica dando um ar. Eu sempre peço a Deus, por favor, por gentileza, porque eu falo assim com as pessoas: que dirá com meu Deus? Senhor, faça isso. Não, Senhor, por favor. Eu falei: Senhor, eu vou entrar em jejum de 1 semana, e o Senhor fale com ela. Meu irmão, era algo assim que eu não sabia como falar para ela, que eu sabia que ia, de certa forma, trazer um... E aí, quando eu chego para ela, presta atenção aqui, quando eu chego para ela, eu falo assim: amor, eu tenho um negócio para te falar, cara. Eu não sei como é que eu não sei como que eu vou te falar. Ela falou assim: é sobre isso, assim, 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 assim. Falei: ô glória! Falei: quem te revelou isso? Isso não pode ter sido nem carne nem sangue, porque eu não falei com ninguém. Sabe, meu irmão, aquela coisa que você não fala com ninguém. Deus te falou no secreto. Eu não estava na igreja, eu não estava nada disso. Eu estava dentro de casa e Deus fala comigo assim. Sabe aquele negócio que você está andando e de repente fala contigo, parece que alguém foi da janela, falou assim: opa, fala aí, amigo, te amou? Foi algo assim. E Deus foi e falou a mesma coisa com ela. Deus ainda revela, Deus ainda fala. E Deus ainda, querido, quando você pede a Deus com todo carinho: Senhor, o Senhor pode confirmar isso por gentileza na minha vida? Deus confirma. Deus levanta a gente para confirmar, amém? Vamos voltar aqui para a unção da irmã Maura. Então, meu irmão, fica fácil você chegar lá. Agora você imagina, nesse contexto, 2 agravantes: mulher e viúva. Mas ele não pensa 2 vezes, porque ele começou a experimentar coisas ainda maiores do que ele já tinha experimentado em toda a sua vida com Deus. Ele levanta, versículo 10, ele levanta, vai para Sarepta, e chegando ele à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Tinha uma mulher com a placa desse tamanho escrito viúva. Não, na verdade, querido, é bem possível que pelos costumes da época, eu não pesquisei sobre isso, mas é bem provável que ela devia estar com algum traje, ou com alguma coisa amarrada à sua cabeça, alguma coisa atravessada sobre o seu corpo. Eu não estudei sobre isso, mas havia algum costume certamente ali de Sarepta, para identificar que aquela mulher era uma viúva, até para alguém ajudá-la, porque saberiam que ela era uma pessoa que, se ela estava pegando lenhas, ela poderia ser uma pessoa que sem ninguém. E aí ele vê essa mulher, e ele já lembra, na entrada da cidade, essa mulher estava ali. Ele percebe que pelo fato dela estar pegando lenha, quem pega lenha é porque vai acender um fogo, amém?
Quem vai acender um fogo, possivelmente tem alguma coisa para cozinhar, comer. E ele pensou, bom, a viúva está ali, a primeira pessoa que eu vi é uma viúva, então eu vou conversar com essa mulher. E aí ele se aproxima dessa mulher, ele chama a mulher e faz uma prova com ela. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, Deus sempre nos permitirá provas. Presta atenção aqui. Ele sempre nos permitirá provas. E ele fala para ela: traze-me, eu te peço, num vaso um pouco de água para eu beber. Ele não pede um copo, ele pede para trazer um vaso de água. E nesse tempo estava um tempo de um vaso de água, meu irmão, era uma coisa nobre. Em tempo de seca, um vaso de água para beber é nobre. Você acha até a água suja, barrenta, agora para beber, pouca gente tem. Porque, meu irmão, ele precisava saber se essa era a viúva que Deus disse. E ele fala isso, meu irmão, a Bíblia não relata nenhuma reação dela. Possivelmente a única reação foi deixar os gravetos ali e se virar e já sair para buscar água e falar: ô, peraí, só um minuto, traz para mim também um bocado de pão. Aí o teste foi pleno, né? Traz um bocado de pão. E aí sim ela dá uma resposta: vive o Senhor teu Deus. Ela não fala o meu Deus, ela fala: vive o Senhor teu Deus, que não tenho nenhum bolo, senão somente um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. Eis que estou apanhando 2 gravetos. Eu já preguei sobre esses 2 gravetos aqui, para ir prepará-lo para mim e para meu filho, a fim de que o comamos e morramos. Ou seja, a comida era muito pouca. Muito pouca. E aí, meu irmão, vem uma palavra profética: não temas. Não temas. Vai. Alguém, por favor, ajuda lá. Vai e faze como disseste. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo e traz ele aqui. E depois sim farás para ti e para teu filho. E aí, meu irmão, ele libera a palavra: pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, não o teu Deus, mas o Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Ele libera uma palavra para ela: enquanto não chover, você vai ter comida e azeite na tua casa. Ela vai, faz conforme a palavra, e eles comem. Ela e sua casa comem durante muitos dias, ou seja, toda a sua família comeu muito. Mas aí, meu irmão, versículo 17 diz que depois dessas coisas aconteceu algo trágico. O filho dela adoece. O filho da dona da casa adoece, olha aí. E a sua doença se agravou, que nele não ficou mais fôlego, ou seja, ele morreu. Então ela diz a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazer a memórias a minha iniquidade e matar meu filho? Ela era uma mulher pecadora, sim. Porque eles achavam que quando um filho sofria alguma coisa era por causa da culpa do pai. Havia um dito que dizia que os pais comeram uvas e os filhos embotaram o quê? Ou seja, os filhos comiam aquela coisa ácida e quem tinha aquela sensibilidade era o pai. Ou seja, o pai fazia a coisa errada e o filho pagava o pato. Até que um dia Deus disse: nunca mais usem isso. Nunca mais. Está quebrada essa palavra, está quebrado esse negócio.
Ela achou que a iniquidade, que os pecados dela estavam revelados na morte do filho. E aí, meu irmão, quando você está debaixo da unção, ele fala assim, a única resposta dele foi: dá o menino, me dá o filho. Ele toma o menino, leva o menino para o quarto, onde ele mesmo habitava, deita na cama, e aí ele, clamando ao Senhor, disse: o Senhor, meu Deus, até sobre esta viúva que me hospeda, trouxeste o mal, matando-lhe o filho. Então ele se estende sobre o menino, clama ao Senhor, dizendo: ó Senhor, meu Deus, faz com que a vida deste menino torne a entrar. E o Senhor ouviu a voz de Elias. Quando você está caminhando debaixo de uma direção que o Senhor te dá, o Senhor prontamente vai ouvir a tua oração. Quando você caminha debaixo de direcionamentos do céu, pastor, eu não tenho direcionamento. Quando você vem ao teu pastor, quando você vem à tua pastora, e nós oramos, porque, querido, vai ter coisas que você vai nos perguntar que nós não sabemos, e nós vamos ter que consultar a Deus. Não que você não possa, mas é que às vezes a nossa fé está num limite que a gente não tem nem como consultar a Deus. Nós vamos perguntar a Deus, se Deus der uma direção, e se você falar amém, eu vou por esse caminho, meu irmão. Quando você precisar de alguma resposta de Deus, Deus vai te responder. Quando você precisar de uma grande bênção de Deus, Deus vai te abençoar. Quem está entendendo, diga amém. E o menino então traz a criança, entrega para ela, e aí 3 coisas. E eu encerro. Sempre que ouvimos os direcionamentos proféticos e direcionamentos de Deus, podem até parecer loucura, mas serão eles que nos levarão onde Deus nos quer. E isso nos dará, a primeira coisa que eu quero falar para terminar, vou falar 3. Isso nos dará proteção. Quando você está debaixo do direcionamento de Deus, isso vai lhe dar proteção. Segunda coisa, pode até faltar para quem não tem. Diga assim: para mim, para minha casa, para minha família, não vai faltar. Então, quando você caminha debaixo de uma direção de Deus e obediência, você vai experimentar a prosperidade de Deus. A última coisa, o Senhor quer restaurar em nós aquilo que já não tem mais vida. O Senhor quer restaurar em nós até aquilo que já morreu. E simples assim, quem anda debaixo da obediência de Deus, ainda que haja morte, a vida voltará. Ainda que tudo esteja destruído, haverá restauração. Restauração de casamentos, restauração de amizades, restauração de relacionamento de pai com filho, restaurando relação de filhos com mãe, com pastores, com pastoras. Restauração. A questão é que a gente precisa estar pronto para continuar no caminho que foi traçado por Deus para a nossa vida. Amém ou não? Guarde uma coisa e eu termino com isso. Aquele que fez, ou ainda que não tenha feito na sua vida, começará a te maravilhar. Ainda que você não tenha experimentado, Ele vai começar a te maravilhar. Coisas que já morreram, Ele vai trazer a vida. As adversidades, Ele vai dar um basta. As dificuldades, Ele vai dizer: chega. É tempo de colheita, porque Ele é fiel. O Deus que nós servimos
é um Deus fiel. Você pode dizer assim: o meu Deus nunca falhará. Ele é fiel. Você pode dar um grande aplauso ao Senhor. Você pode glorificar o nome dEle. Amém. É a palavra de hoje para nós. É a palavra que Deus tem para nós. Sabe, queridos, o que a gente tem visto por aí, hoje muitas pessoas dizem que têm uma visão. Muitas pessoas falam em visão profética, em visão apostólica. Essa é uma igreja que caminha debaixo de um manto profético apostólico. Porque nós temos um apóstolo que realmente tem muito a nos dar. E nós temos caminhado, os pastores das igrejas aí pela América do Sul todo, a gente tem caminhado embaixo desse manto profético. E quando nós estamos caminhando debaixo desse manto, toda a igreja vai experimentar coisas tremendas todos os dias, em o nome de Jesus. Amém? O que na verdade o profeta pede para essa mulher foi uma oferta, né? Ele falou: eu quero uma oferta tua. Você vai me honrar hoje com uma oferta. Você vai... Não vou te pedir dinheiro para mim não, viu, irmão? Fica tranquilo. Você vai... Dá um envelope. Você vai me honrar